Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham a bondade de tomar os seus lugares, por gentileza. E para tanto eu quero convidá-los a uma leitura bíblica que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler os 6 primeiros versos e quero que vocês atentem bem para esta leitura e logo em seguida nós vamos extrair dela algumas preciosíssimas lições para o nosso crescimento espiritual e para o desenvolvimento do nosso ministério. Quantos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, digam amém comigo. Vamos ler então a partir do verso 1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Verso 5, porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu gostaria que todos nós, se possível fosse, citássemos em voz alta o verso 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu plantei, queridos, nós vamos analisar um pouquinho este texto que lemos, mas para fazê-lo é necessário que o contextualizemos. Porque todas as vezes que nós extraímos um texto do seu contexto, corremos 2 grandes riscos. O primeiro é de não compreender a mensagem que ali está inserida, porque a contextualização nos faz entender, não apenas de maneira teórica, mas de maneira prática, porque o texto foi escrito. Então nós não podemos analisar um texto alienado do contexto. Primeiro, porque corremos o risco de não entender o que o texto quer dizer. E segundo, através da análise dos exegetas, todas as vezes que nós tomamos um texto, o extraímos do contexto e queremos aplicá-lo fora dele, nós podemos cometer um pretexto. Então nesta noite eu quero analisar com vocês o texto dentro do contexto. Paulo escreve à igreja que estava em Corinto. Eu não quero gastar aqui tempo para falar sobre Corinto, mas apenas uma rápida pincelada. Corinto, uma cidade grande, uma cidade de porte grande, uma metrópole, uma cidade onde o mercado, o comércio e até o comércio internacional era muito forte, uma cidade onde todos gostariam de morar, levando-se em conta as facilidades de sobrevivência na cidade de Corinto, porém, uma cidade com 2 problemas muito sérios. O primeiro problema era a maneira com que a cidade se voltava à prática da idolatria.
Era uma cidade extremamente idólatra. E nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que se existe uma coisa que Deus não tolera, é que se coloque um outro Deus além dele. Se há uma coisa que Deus não suporta, é a prática da idolatria. E cabe-se aqui ressaltar que talvez tenha sido por este motivo que o nosso país, a nossa nação, durante muitos e muitos anos, se arrastou sem poder crescer em diversas áreas, porque o povo se voltava de maneira muito forte à prática da idolatria. Eu glorifico a Deus, porque de alguns anos para cá, o Senhor tem quebrado esta barreira, e nós já representamos uma parcela muito grande da sociedade, e segundo as pesquisas, até 2020, nós seremos mais do que 50% da população do Brasil dizendo que Jesus é Senhor, e é a Ele que nós adoramos. Corinto se voltava à prática da idolatria, mas também era uma cidade extremamente imoral. A imoralidade em Corinto era muito forte. E escute uma coisa, esses dois sérios problemas de Corinto, a idolatria e a imoralidade, começou a influenciar os crentes em Corinto. E esta influência externa começa a trazer prejuízos internos. E até fácil de nós compreendermos isso. Me ouça um minutinho. Nós temos parte do nosso tempo que nós dedicamos a Deus. Mas esta parte que nós dedicamos a Deus é muito pequena se comparada ao tempo que nós dedicamos para o nosso sustento, para o benefício da nossa família, para o nosso desenvolvimento profissional. O que eu quero dizer? Você passa muito mais horas durante a semana ou durante o mês com as coisas seculares, envolvido com as coisas seculares, do que o seu envolvimento com as coisas espirituais. Eu não estou tecendo aqui, pastor Levi, nenhum comentário negativo acerca disso. Eu estou apenas abrindo a nossa memória. Você passa a semana toda, e existem crentes que só têm condições de vir à igreja 2 horas no domingo à noite. Não é que eles não queiram, eles não têm condições. Eles estão envolvidos na sua vida profissional, eles estão envolvidos na vida secular. Então nós passamos mais tempo convivendo com as pessoas que estão distantes de Deus do que convivendo com as pessoas que têm compromisso com Deus. Esta é a grande razão e o grande motivo pelos quais os nossos cultos precisam ser poderosos. Os nossos cultos precisam ser plenos da presença de Deus, porque essas 2 horas, ou pouquinho mais do que 2, que nós passamos aqui no domingo à noite, elas precisam ser suficientes para carregar as nossas baterias espirituais, para que as influências do dia a dia não roubem aquilo que nós temos de mais precioso, o nosso compromisso com Deus. É por isso que eu glorifico a Deus e te parabenizo, meu amigo pastor Levi, pela iniciativa de realizar aqui já a 6ª Escola Bíblica de Obreiros. Esta escola certamente tem sido o alicerce para que muita gente aqui não se prostre diante das influências externas, mas continue cheio da graça de Deus, e ao invés de ser influenciado, possa gerar influência lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá onde você compra, lá onde você vende, lá onde você mora, lá onde você anda, lá onde você passeia. Você vai exercer influência positiva naquelas pessoas. Eu creio, porque o nosso Deus é capaz de fazer isto através de nós. Mas Corinto estava vivendo o problema desta influência, ou a igreja em Corinto estava vivendo o problema desta influência externa.
que traz um prejuízo para a igreja. E os irmãos em Corinto, segundo a visão de Paulo, estavam perdendo a sua identidade. E a igreja de Cristo não pode perder a sua identidade. A igreja de Cristo precisa continuar sendo luz nas trevas. Você é uma luz nas mãos de Deus. Eu sou uma luz nas mãos de Deus. Aonde o Senhor te colocou, a sua vida vai brilhar, e as pessoas terão que reconhecer que há um Deus que mora dentro de você. Há uma diferença entre você que serve a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Diante disso, Paulo certifica a igreja em Corinto sobre dois detalhes interessantes. Vamos voltar à palavra de Deus. O primeiro detalhe interessante que Paulo deixa destacado aqui é que ele e Apolo eram apenas servos de Deus. Eles não eram mais do que isso. Eles haviam sido escolhidos por Deus para fazer um trabalho que qualquer outra pessoa poderia fazer se também fosse escolhido pelo Senhor. Paulo diz: olha, não há privilégio nenhum, nem para mim e nem para Timóteo, ou para Apolo, me perdoe. Não há nenhum privilégio, nem para mim nem para Apolo, em estarmos aqui na igreja em Corinto. A única coisa que nós queremos destacar é que nós somos apenas servos que se colocaram à disposição de Deus para que o Senhor os use. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Deus podia ter escolhido outra pessoa no nosso lugar, mas Deus achou por bem nos escolher. Eu quero dizer uma coisa a você hoje: Deus poderia muito bem ter escolhido uma outra pessoa para estar no lugar onde você está. Deus poderia muito bem ter escolhido uma outra pessoa para estar no lugar aonde eu estou, mas eu glorifico a Deus, porque foi a mim e a você que Ele escolheu. Há respaldo bíblico para isso. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Jesus Cristo, um dia olhando para os discípulos, ele disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se você entende a importância de você estar sentado nessas cadeiras, se nós podemos sentir a importância de estarmos nesse santuário, uma vez que nós fomos escolhidos pelo Senhor, levantemos a nossa voz e o glorifiquemos por esse privilégio. Aí Paulo diz: nós somos apenas servos, não há nada de especial em nós. Talvez quando Paulo diz isso, permitam-me fazer aqui a minha analogia, eu acredito que Paulo se lembrou até de alguns momentos cruciais da sua vida, momentos em que Paulo pensou até em desistir. Se nós pegarmos a sequência de Paulo, Tessalônica, Bereia, Atenas e em Corinto, nós vamos entender isso. Lá em Tessalônica, Paulo passa uma decepção, assaltam a casa onde Paulo estava, levam o irmão Jason diante das autoridades, e Paulo, temendo pela vida de Jason, o que é que ele faz? Ele foge para Bereia. Lá na Bereia, ele começa a ministrar a palavra, mas quando começa a pregar a palavra na Bereia, diz o texto, e eu vou reforçar aqui o que o pastor Levi já citou nesta noite, que algumas mulheres da alta sociedade começaram a ouvir as palavras do apóstolo Paulo, mas temendo ele que os de Tessalônica viessem também para incomodar os da Bereia, o que é que Paulo faz? Paulo foge pela segunda vez, corre de Tessalônica, corre da Bereia e vai para Atenas.
Atenas era uma outra realidade. Atenas era uma cidade com uma outra conduta. Era um povo extremamente inteligente, voltado à ciência, à astronomia, à matemática. Era uma cidade coalhada de filósofos, mas era uma cidade também que tinha uma diversidade de deuses, que era uma coisa assustadora. Dizem os estudiosos da Bíblia que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. E Paulo, andando pelas ruas de Atenas, vê os altares que eram edificados aos deuses, e encontra no meio dos altares um edificado ao Deus desconhecido. E o que é que Paulo faz? Quando vê os astrólogos, os astrônomos, os matemáticos, os filósofos reunidos no Areópago, Paulo entra no meio deles e diz: uma boa oportunidade para lhes falar de Cristo. E Paulo toma a palavra e diz: andando eu pelas ruas de Atenas, vi muitos altares edificados a muitos deuses, mas vi no meio desses altares um edificado ao Deus desconhecido. E eu tenho uma boa notícia para vocês: o Deus que vocês dizem não conhecer, eu conheço, e não conheço de ouvir falar. Eu tive uma experiência pessoal com ele. Indo eu para Damasco, a fim de perseguir os cristãos que lá serviam este Deus, eu tive um encontro pessoal com ele. Quando uma luz brilha no céu, mais do que o sol no seu resplendor, e eu atônito caí prostrado, e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu levantei a minha voz e disse: quem és, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu tive um encontro com este Jesus. Mas este Jesus, este Deus que vocês não conhecem, e eu conheço por experiência própria, ele foi morto, foi crucificado, mataram este Deus, mataram este Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. E eu estou aguardando também o dia da ressurreição. E Paulo começa a falar sobre a ressurreição. E sabe o que acontece? Aqueles homens cultos que estavam no Areópago olham para Paulo e disseram: enquanto versavas sobre questões sensatas, nós tínhamos tempo e ouvidos para ouvi-lo, mas quando começas a falar sobre ressurreição, perdes a sensatez. E nós não temos tempo para ouvir paroleiro, nós não temos tempo para ouvir desequilibrado, nós não temos tempo para ouvir insensatos. Sobre isto nós vamos te ouvir outro dia. E Paulo tem a terceira experiência frustrada, vai para Corinto. Em Corinto começa a pregar a palavra, e a Bíblia diz que se junta a ele um casal, Áquila e Priscila, e começam a ajudar Paulo no desenvolvimento do seu ministério. Mas alguns judeus o resistem. E sabe o que faz Paulo? Paulo olha para eles e diz: a partir de agora eu não quero mais negócio com vocês. A partir de agora não vou mais perder o meu tempo com os judeus. Eu parto para os gentios. E ele sacudiu o pó da sua roupa e disse: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Desde agora eu vou partir para os gentios. Mas diz o texto sagrado em Atos dos Apóstolos que o Senhor se apresenta a Paulo. Atos capítulo 18 e verso 9 e 10. O Senhor se apresenta a Paulo em visão e diz: Paulo, fala e não te cales. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal algum, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Pastor Levi, não temas, abra a tua boca, fale e não te cales. Ninguém lançará mão para te fazer mal algum, porque Deus tem muito povo na cidade de Limeira. Se você pode entender isto, solte a sua voz e exalte ao Senhor nesta noite. Aí Paulo diz: sou eu, Paulo, que já quis desistir, que já fugi de Tessalônica, que já deixei os irmãos de Bereia à mercê da sorte, que já corri dos estudiosos e dos sábios de Atenas,
que já tentei abandonar também Corinto, é este que vos fala. Paulo, eu sou apenas servo de Deus. Sabe o que Paulo quis dizer? Eu não tenho nada além do que vocês têm, a não ser a certeza de que Deus me chamou para servi-lo. Se você pode entender isto, é motivo de alegria para a sua vida, eu tenho certeza. Se você puder e me ajudar, ou dar uma olhadinha aí, só rapidinho, para a pessoa que está do seu lado e diga: eu e você somos apenas servos. Não há uma posição melhor do que essa. Não há uma posição mais nobre do que essa. Não há uma posição mais excelente do que esta. Não há uma posição mais confortante do que esta. Não há uma posição mais confortável do que esta. Não há uma posição mais gratificante do que esta. Não há uma posição mais abençoadora do que esta. A posição de servos de Deus. Somente aqueles que têm esta convicção, levante a sua mão assim e diga glória a Deus comigo. Mas uma segunda coisa que Paulo deixa claro aqui à igreja em Corinto: primeiro, eu e Apolo somos apenas servos. Segundo, pelo fato de sermos servos, agora escute, nós não queremos que vocês nos transformem em objeto de veneração. Nós não podemos ser venerados e nem queremos ser venerados. Eu quero que vocês entendam que nós somos servos de Deus, e a veneração não deve ser dirigida a nós, mas ao Deus que nos chamou. Eu lamento que hoje exista uma certa tendência no meio evangélico, e quando eu falo meio evangélico, eu estou citando os evangélicos de forma geral. Parece que existe hoje uma certa tendência para se cultuar a personalidade. Hoje existe uma prática do personalismo dentro de algumas igrejas que nos assustam. Algumas pessoas não estão mais adorando a Deus, mas estão adorando os homens. Deus levanta os seus líderes e eu glorifico a Deus por isso. Eu citei ainda, pastor Levi, e me permita fazer isso uma vez mais, o nosso patriarca, pastor Joel, que tem uma história ministerial de serviço prestado, de sinceridade, de trabalho na obra de Deus, que nós invejamos no bom sentido da palavra. Mas não podemos fazer com que esses líderes que merecem respeito, e nós os respeitamos, esses líderes que merecem louvor, e nós os louvamos, não confunda louvar com adorar. Eu posso louvar o homem, mas adorar somente a Deus. Pastor Jurandir, quando eu deixo um comentário exaltando as suas qualidades, eu estou te louvando. Eu posso louvá-lo, dizer das suas boas, das suas ótimas qualidades, mas adorar somente a Deus. E tem gente se confundindo completamente, confundem louvor com adoração, deixam de adorar a Deus para adorar o homem, deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. Quem merece adoração não é a criatura, quem merece adoração é o Criador. Quem merece adoração não é o homem que Deus fez, mas é o Deus que fez o homem. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós glorificamos. Tem um amparo bíblico para isso. Às vezes a gente esquece. Quando chegaram para João Batista e disseram para ele: ei, você se lembra daquele Jesus que você batizou lá no Jordão? Ah, como vou me esquecer? Aquele foi o melhor dia da minha vida. Pois é, aquele Jesus que você batizou está arrumando seguidores, e tem muita gente seguindo aquele Jesus. E olha, João, tem um detalhezinho: tem até seguidor seu que deixou de te seguir para seguir a ele. Você não vai tomar providência não? Você não vai falar nada não? João disse: vou, e vou falar agora para você ouvir. Você está dizendo que tem gente que deixou de me seguir para seguir o Cristo? Você está dizendo que ele já tem mais discípulos do que eu? Então escute o que eu vou dizer. Este é o sentimento do meu coração. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu glorifico a Deus nesta noite. Eu disse aqui que eu e pastor Levi somos contemporâneos, e Deus o fez crescer, e eu glorifico a Deus pelo seu crescimento. Hoje pastor Levi preside uma igreja
muito grande, não somente na cidade de Limeira, mas no campo de Limeira. Eu estou pastoreando lá uma congregação que, quando tem muito, tem uns 15 adorando a Deus, mas eu estou lá glorificando a Deus com os 15 que Deus me deu, e louvando a Deus pelos milhares que o Senhor te deu. Eu glorifico a Deus por isto, porque é Deus quem dá, e nós adoramos ao Senhor por isto. Nós não podemos nos transformar em objeto de veneração, nós não podemos nos transformar em objeto de adoração. A adoração somente ao Senhor, somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser reverenciado, somente Ele deve ser venerado. Dá para dizer amém ou não? E olha, escute uma coisa, nós estamos num risco, numa situação tão complicada, que até para ouvir quem prega, nós nos tornamos demasiadamente criteriosos. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que ouvir qualquer coisa, muito pelo contrário. Eu gostei daquela frase ali, vou mandar estampar para os meus 15 crentes lá na Vila Guarani, principalmente para quando alguém vier pregar, está escrito lá, prega o quê? A palavra. Deixa as histórias para outra reunião, aqui se prega a palavra, e eu glorifico a Deus, porque a palavra é poderosa e eficaz. Mas às vezes nós estabelecemos alguns critérios. Eu só vou ao culto se quem for pregar for fulano de tal. A quem é que está pregando hoje na escola bíblica? Ah, então eu vou. E Deus é deixado de lado. O Senhor usa a todos nós. Quantas vezes você já ouviu, e eu ouvi também, nós estávamos na igreja onde servíamos ao Senhor, aqui em Itatiba, eu sou itatibense, vizinho de vocês aqui. A igreja estava passando uma das fases mais complicadas da sua história, e chegou um irmão para visitar a igreja, chamava-se irmão Josias, um irmão para quem nós não dávamos absolutamente nada, um homem calado ao extremo. E num culto de domingo à noite, com a igreja apinhada de gente, o pastor chama o irmão Josias para dar uma palavra. Eu disse: Jesus, acabou com o culto, já estamos com problema, já estamos com dificuldade, o que o irmão Josias vai ter para dizer para nós? E ele levantou e abriu no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e no verso 1, leu apenas o verso que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Ninguém pregou, não houve mensagem, não houve estudo bíblico, não houve explanação da palavra, não houve informações de qualquer segmento da palavra. Ele apenas citou o verso. E sabe o que aconteceu? Quando ele acabou de citar o verso, a glória de Deus tomou a congregação. A presença de Deus tomou a congregação. Eu não quero dizer que isto é via de regra, não quero dizer que isso tem que ser aplicado todos os cultos, mas naquele dia Deus trabalhou daquela forma. Talvez se fosse um outro que fosse pregar, ia trazer uma mensagem dentro das regras da hermenêutica, da homilética, da exegese, mas irmão Josias nunca tinha subido num púlpito para dar um testemunho. E quando lê o verso 1 do capítulo 40, a glória de Deus enche o santuário. Queridos, escute, quem ministra as nossas vidas não é o pregador, mas é sua santidade, o Espírito Santo. O pregador é apenas um instrumento a quem Deus usa, se ele se colocar à disposição de Deus para ser usado. Mas a glória pertence ao Senhor que o usa, a adoração pertence ao Deus que o usa. Se você pode entender isto, solte a sua voz e diga glória a Deus comigo. Mas vamos lá, quando Paulo mostra para a igreja em Corinto que ele e Apolo eram apenas servos e não poderiam ser transformados em objeto de veneração, aí ele cita o verso 6 que nós lemos. E este verso 6, Paulo traz aqui um enunciado acerca do crescimento da igreja. Paulo traz um verdadeiro enunciado sobre as características que deve ter aquele que quer ser um instrumento de Deus. E eu, para continuar a mensagem, e não vou gastar mais do que 15 ou 20 minutos, eu gostaria de perguntar: quantos aqui querem ser instrumentos nas mãos de Deus? Quantos aqui querem ser usados por Deus?
Quantos aqui querem se colocar à disposição de Deus nesta noite e dizerem: Senhor, está aqui a minha vida, usa-me da maneira que tu queres? Somente os que querem isto, levante a sua mão um instantezinho assim e diga: Senhor, eu quero. Olha para a minha mão que está levantada, olha para o meu coração que está aberto e usa-me a partir de hoje como um instrumento vivo nas tuas mãos. Quais são as características da pessoa a quem Deus pode usar? 3 eu vou citar hoje. Primeiro, a responsabilidade individual. Estamos numa escola bíblica, embora seja um culto público hoje, mas eu quero tentar mesclar a mensagem evangelística com a mensagem de ensinamento. E eu quero que você repita comigo. A primeira característica é responsabilidade individual. Eu vou dizer a primeira característica e você repete: responsabilidade individual. Vamos lá? Primeira característica. O que eu falo, ou o que eu quero dizer, quando eu me refiro à responsabilidade individual? Se você ler o verso 6, aquele que nós citamos, o verso diz assim, primeira expressão do verso: eu plantei. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Eu dei a minha parcela de contribuição. Eu fiz o que cabia a mim fazer. Eu não apenas me apoiei nos outros, eu também fiz a minha parte. Eu não esperei que outro fizesse aquilo que eu era capaz de fazer. Eu me prontifiquei a fazer e fiz aquilo que competia a mim fazer. Sabe qual é o grande problema hoje? É que muita gente questiona acerca de coisas que poderiam estar melhor na igreja. Há muitas pessoas que, dentro da sua análise criteriosa, elas tecem comentários negativos acerca de coisas que acontecem na igreja, e ela gostaria que não acontecesse, ou que pelo menos acontecesse de forma diferente. Mas a grande maioria desses que reclamam e criticam, eles não dão a sua parte no feito. Eles não se apresentam para dar a sua parcela de contribuição. Você quer ver uma coisa? O próprio resultado do culto. Nós temos uma concepção completamente errada com relação a culto. E eu não vou fazer nenhuma pegadinha com vocês, porque se eu fizesse, muita gente seria pego hoje. Mas se eu pedisse para se manifestar, não vou pedir. Se eu pedisse para se manifestar, as pessoas que vieram aqui para receber uma bênção de Deus, eu tenho certeza que quase que a maioria absoluta levantaria a sua mão e diria: eu vim aqui para receber uma bênção de Deus. É uma ideia errada. Quando a gente vem para o culto, a gente não vem para receber, a gente vem para ofertar, a gente vem para oferecer, a gente vem para entregar. A consequência, com certeza, será grande, porque à medida que você oferta, o Senhor se manifesta e abençoa a sua vida. À medida que você entrega, o que acontece? Deus abre os céus e coroa com bênçãos a sua vida. O caráter do culto somos nós que damos. Tem gente que diz: eu fui para o culto hoje e o culto estava muito ruim. Não é defeito de quem dirigiu o culto, e nem tampouco deficiência de quem cantou, de quem tocou, de quem pregou. A deficiência está em você, que não adorou com perfeição. Este culto pode ser a melhor reunião de toda a sua vida, mas pode ser também a reunião mais cansativa que você participou até hoje. Este culto pode se transformar num momento de regozijo para a sua alma, mas pode representar também um momento de extrema tristeza. Nós é que damos o caráter do culto, você é que faz o culto acontecer. Se você louva, o culto é de louvor. Se você agradece, o culto é de gratidão. Se você oferta, o culto é de entrega. Se você acredita, o culto é de fé. Se você adora, o culto é de adoração.
Se você participa, o culto é interativo. Se você chora, o culto é de quebrantamento. Se você glorifica, o culto é de renovação. Você é que dá o caráter do culto. Eu pergunto para você: qual é o caráter que você quer que este culto tenha esta noite? Faça a sua parte e Deus vai abrir os céus, e aí sim milagres vão acontecer na sua vida. Dá para exaltar este Deus ou não? Então dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: o culto será muito bom, desde que você o faça ser. O culto será maravilhoso, desde que você o torne maravilhoso. O culto será alegre, desde que você demonstre alegria. O culto será uma apoteose de derramamento do Espírito de Deus, desde que o seu coração esteja aberto para adorar ao Senhor. Eu plantei, eu fiz a minha parte. Glória a Deus. Paulo disse: eu tomei a responsabilidade como sendo minha. E uma vez que eu trouxe para mim a responsabilidade, eu dei o melhor de mim para que a coisa acontecesse da melhor forma. A Bíblia fala sobre Davi e os seus 37 valentes. É muito interessante. Eu não vou tecer comentários sobre todos eles, porque senão eu ia pregar até terça-feira de manhã. Mas eu vou falar de umzinho só um. Se chamava Eleazar. Sabe o que Davi fez um dia? Chamou Eleazar e disse: Eleazar, eu vou dar uma responsabilidade para você. Você vai cuidar desse pedaço de terra aqui, Eleazar. Não deixa ninguém mexer nesse pedaço de terra. Eleazar disse: deixa comigo. Davi ainda disse: eu vou te dar alguns ajudadores para você não ficar sozinho. E Eleazar se colocou no meio do campo e disse: aqui ninguém vai entrar. Mas sabe o que fizeram os pseudos amigos de Eleazar? Porque amigo dessa qualidade eu abro mão. Eu dou para você, Joel, leva lá para a tua casa. Sabe o que fizeram os pseudos amigos de Davi, de Eleazar? Disseram: Eleazar, a coisa aqui está muito monótona, está muito parado esse negócio aqui. Vamos dar vida para esse lugar aqui. Vamos provocar os filisteus. Eleazar disse: não vai dar certo esse negócio. Não, a gente provoca. Quando eles vierem, a gente faz uma lutazinha aí e bota os filisteus para correr. Vamos dar vida nesse negócio. E Eleazar não vigiou e aceitou a proposta. E os amigos de Eleazar, sabe o que fizeram? Provocaram os filisteus e eles vieram. Mas quando os filisteus chegaram, pastor Heleno, sabe o que eles fizeram? Os amigos de Eleazar: perna para que te quero. Foram embora e largaram Eleazar sozinho. Escute uma coisa. Eleazar, quando vê que está só, ele diz: espera aí, eu tenho uma responsabilidade. A responsabilidade é cuidar do campo que Davi colocou para que eu cuidasse. E eu posso morrer no campo, mas eu não vou arredar o pé. E Eleazar sacou da espada e começou a enfrentar os filisteus. E começa a vencê-los. E os vence todos, diz o texto. Os filisteus não resistiram à determinação de Eleazar. E os filisteus bateram em retirada. Agora escute: quando os filisteus bateram em retirada, voltaram os pseudos amigos de Eleazar. Porque guarde bem esta frase, ela serviu para mim e pode servir para você em algum momento da sua vida. A derrota é órfã, mas a vitória tem muitos pais. Quando você é derrotado, a culpa é sua. Você não teve competência, você não fez o que tinha que fazer, derrotou, perdeu, bem feito para você. Mas quando você ganha, todo mundo vem e diz: oh, chegamos lá, hein, rapaz, graças a Deus, hein? Que construção linda. O infeliz nunca deu um centavo para aquela construção lá, nunca deu uma moedinha para construir, e ainda criticou: para que o negócio daquele? Para que negócio monstruoso daquele? Você jogar dinheiro fora, mas na inauguração vai vir te abraçar. Mas eu, graças a Deus, puxa a fichinha lá, vê se o nome dele está lá. Aí vieram os amigos de Eleazar. Vocês ficaram em silêncio, né? Eu já esperava isso. Chegam os amigos de Eleazar
e diz: Eleazar, e aí, como é que está? Eleazar diz: tudo bem. Podemos comemorar? Eleazar: pode, cheguem para cá. Mas Eleazar não estava a espada. E os amigos olharam e disseram: peraí, rapaz, ele está lá no meio do campo com a espada na mão, será que é bom aproximar agora? Não é melhor deixar para depois, não? Eleazar, podemos fazer a comemoração? Cheguem, pode chegar, meus amigos. Mas Eleazar, tem certeza que está tudo bem? Está tudo em paz. E os filisteus já foram embora, já foram vencidos. Podemos chegar mais perto? Chega. Até que eles tiveram coragem e disseram: Eleazar, solta a espada. Você está com a espada na mão, solta a espada para que nós nos aproximemos. Eleazar olha e diz: por favor, né? Pelo menos nisso me ajudem. Já que vocês não me ajudaram a vencer os filisteus, me ajudem pelo menos a soltar a espada. Porque diz o texto que Eleazar lutou tanto que os seus dedos ficaram apegados ao cabo da espada. Ele lutou tanto que não conseguia abrir as mãos para que a espada caísse ao chão. E aí então chegaram esses que comemoram a vitória só depois que você a alcançou sozinho, e soltaram os dedos de Eleazar, e a espada caiu ao chão. Mas Eleazar não abriu mão da sua responsabilidade. Escute o que eu vou dizer: ainda que a espada fique grudada na sua mão, não abra mão da sua responsabilidade. Ainda que os pseudos amigos te deixem sozinho, o Senhor irá contigo e lhe garantirá a vitória. Ainda que as pessoas se deixem só, o Senhor não te deixará. Ele vai à tua frente, e a sua vitória está garantida pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Só os que creem, levantem a mão e digam amém. Responsabilidade individual. Não entre pelo caminho da terceirização. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí e diga para ela assim: ó, o que compete a você fazer? Ei, vamos lá. O que compete a você fazer, não deixe para outro. O que é responsabilidade sua, cumpra. O que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça depressa. O que Deus te deu nas mãos para desenvolver, desenvolva depressa. E faça isto sem medo, porque o Deus que te chamou é o Deus que te capacita para que o trabalho seja feito. Segunda coisa interessante, ou a segunda característica do dispenseiro dos mistérios de Deus. Primeiro é a responsabilidade individual. Segundo, é o trabalho em conjunto. Aí você diz: aí pastor, tem uma redundância aí. Se é individual, como é que pode ser em conjunto? Eu disse responsabilidade individual. E agora estou falando em trabalho em conjunto. Aqui é interessante, porque embora Paulo soubesse da sua responsabilidade individual, ele não abriu mão do trabalho em conjunto. Paulo disse assim: eu plantei. Mas plantar apenas não seria suficiente para que a semente germinasse. Alguém precisava regar. E aí Paulo disse: eu plantei, mas foi Apolo quem regou a semente plantada. Escute uma coisa que eu quero dizer a você: na obra de Deus tudo se completa. Na obra de Deus não existe trabalho isolado, não existem grupos isolados, não existem líderes isolados, até porque a Bíblia condena isso. Provérbios capítulo 18, verso 1, diz que busca o seu próprio interesse aquele que se isola e se insurge contra a própria sabedoria. Quando você vê um crente muito isolado, tenha cuidado com ele, ou então se aproxime dele para ajudá-lo. Ele pode estar passando algum problema, ou ele está defendendo o seu interesse próprio, ou então alguma coisa não está bem com ele. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versos 15 e 16, se vocês quiserem acompanhar comigo, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo ou todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Os dons não são dados aos crentes para seu proveito próprio. Os dons são dados a nós para que a igreja de Cristo seja beneficiada. E eu não estou me referindo aqui apenas a dons ministeriais ou espirituais. Eu me refiro também a dons naturais. O dom que Deus deu a você deve ser usado para o crescimento do corpo. Ainda há instantes atrás, pastor Levi fez aqui um anúncio de um grupo de representação, para não dizer um grupo de teatro, mas que também não é pecado, né? Um grupo de representação que vai fazer um trabalho aonde? Numa escola amanhã. Eles vão usar o dom natural que eles receberam de Deus. E quantas manifestações de dons naturais tem na igreja de Cristo? Você já percebeu que na igreja de Cristo não há falta de material humano? Deus dá dons e capacidade a todos. Nós precisamos apenas descobrir onde estão estas pessoas e as suas capacidades. Para quê? Para que todo o corpo cresça, para que todo o corpo aumente, para que haja edificação do corpo em amor. Ninguém consegue chegar à maturidade isoladamente, mas todos nós nos tornamos maduros quando vivemos em grupo. Ninguém consegue atingir a maturidade vivendo só, mas todos nós atingimos a maturidade quando repartimos e compartilhamos uns com os outros as nossas experiências. A sua experiência de vida vai servir para o benefício de alguém. A minha experiência de vida vai servir para o benefício de alguém. A nossa experiência de vida vai servir para o benefício de alguém. Conta-se a história que os olhos passou a ter uma deficiência. E isso é natural. A gente vai ficando velho e precisa do auxílio de uma lente, né? Aí o corpo todo foi para o oftalmologista. E o oftalmologista disse o seguinte: o problema é que a visão está fraca e ela precisa ser reforçada pela ajuda de uma lente. E aí o corpo todo vai à ótica e encomenda um óculos bonito, né? Muito bonito. E quando o óculos fica pronto, aí o corpo vem e coloca o óculos em cima do nariz. O nariz toma a palavra e diz: ei, o que é isso que você colocou aqui sobre mim? E o corpo diz: sabe o que é? É que os olhos estão com uma certa deficiência para enxergar e precisa da ajuda desta lente, porque sem as lentes o óculos, os olhos não enxergam. O nariz disse: e o que eu tenho a ver com isso? Minha função não é enxergar, minha função é cheirar. E para cheirar eu não preciso de óculos. Para cheirar eu não preciso carregar peso. Para cheirar eu não preciso de ajuda de seu ninguém. Aí o corpo disse: mas espera aí, dá uma ajudazinha aí para os olhos. O único que pode salvar os olhos é você, segurando estas hastes que foram colocadas e estas lentes. O nariz disse: negativo, eu não vou carregar carga de ninguém. E o nariz não aceitou os óculos. Aí o corpo foi dar uma andadinha, uma passeadinha lá pela praça central da cidade, e os olhos que estavam deficientes não viram uma pedra que tinha no caminho, e o pé tropeçou na pedra, e o corpo foi arremessado ao chão, e o primeiro que ralou foi o nariz. Quando o corpo levanta, o nariz disse: ei, você perdeu o juízo? Que história é essa de ficar me ralando aí no chão? Aí o corpo disse: o problema não fui eu, foram os olhos. Reclama com os olhos. E aí o nariz disse: ei, olha, é brincadeira isso? E os olhos disseram: não, eu não consegui enxergar.
Se eu tivesse pelo menos um óculos aqui, eu não teria tropeçado na pedra, o corpo não tinha caído e o nariz não tinha ficado ralado. Aí o nariz tomou a palavra e disse: vamos entrar no acordo, eu carrego o peso e você nunca mais me rala no asfalto. Eu carrego o peso e você nunca mais me rala no cimento. Eu carrego o peso, mas você promete que daqui para frente você nunca mais vai fazer isto comigo. Isto é trabalho em conjunto. Quando todos nós estamos ligados em o mesmo objetivo, ao crescimento do corpo de Cristo. Glória a Deus. Dá para adorar esse Deus esta noite ou é difícil? Então dá uma olhadinha para a pessoa e diz: se eu e você trabalharmos, quem cresce é a igreja. Se eu e você trabalharmos, quem cresce é a igreja. E quem é a igreja se não nós? Eu acho engraçado, me permita, pastor Levi, eu já estou terminando, eu sei que o relógio já me mandou parar. Eu acho engraçado como tem crente que vibra quando a igreja passa por problemas. Eu fico impressionado como é que tem gente que quando a igreja está passando por algum aperto, parece que está no céu, como se ele não fizesse parte da igreja. Se a igreja sofre, eu sofro também. Se a igreja padece, eu padeço também. Se a igreja se entristece, eu me entristeço também, porque eu também sou igreja. Mas se a igreja cresce, eu cresço com a igreja. Se a igreja prospera, eu prospero com a igreja. Se a igreja se alegra, eu me alegro com a igreja. Se você pode entender esta palavra, solte a sua voz e adore ao Senhor. Você é a igreja. Responsabilidade individual, trabalho em conjunto. Aí Paulo diz: se houver a responsabilidade individual e se houver o trabalho em conjunto, o resultado será extraordinário. E aí Paulo conclui dizendo: eu plantei, responsabilidade individual, Apolo regou, trabalho em conjunto, mas tudo isto só teve um resultado positivo porque houve a confirmação de Deus. Aí Paulo usa a seguinte expressão: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. É interessante quando nós analisamos este texto na conjugação verbal do texto, e há dois tempos usados aí, que é o tempo no grego chamado de aoristo, é a única língua que tem este tipo de conjugação. Nenhuma outra língua do mundo tem este tempo de conjugação, porque é um tempo de conjugação agregado a um fato histórico. E aqui usa-se o tempo aoristo, dizendo eu plantei, ou seja, houve um momento em que eu coloquei na terra a semente. Apolo regou, houve um momento em que Apolo veio com a água e molhou a terra onde a semente havia sido depositada. Mas quando ele fala sobre Deus dar o crescimento, o terceiro verbo aqui está no pretérito imperfeito. E nós, quando analisamos esta conjugação, nós entendemos que o crescimento era contínuo. Era como se Paulo estivesse dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas durante esse tempo Deus estava dando o crescimento. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Se engana quem acha que uma mensagem pregada nunca vai alcançar o seu objetivo. É que nós somos imediatistas, nós queremos o resultado agora. Pastor pentecostal quer ver o povo saltando. Pastor pentecostal quer ver o povo correndo. Pastor pentecostal quer ver o povo se levantando com as duas mãos para o alto, dizendo: opa, hoje a mensagem foi boa. Mas nós não entendemos. Às vezes não há essa manifestação imediata, mas a semente está lá e Deus está dando o crescimento. Deus está fazendo crescer. Aí a pessoa vem, ouve a mensagem hoje, vem amanhã, ouve a mensagem amanhã, vem terça-feira, ouve a mensagem terça-feira, volta na quarta, ouve a mensagem na quarta, retorna na quinta, ouve a mensagem na quinta, e Deus vai dando crescimento.
Até para as pessoas aceitarem a Cristo. Tem gente que entra aqui a primeira vez e diz: eu quero Jesus. Tem gente que frequenta o culto o mês inteiro, às vezes 2 meses, às vezes 6 meses, e só depois de 6 meses diz: eu quero Jesus como meu Salvador. Sabe por quê? Porque desde a primeira vez que ela ouviu a palavra, desde a primeira vez em que a semente foi depositada no seu coração, Deus começou a dar o crescimento. A palavra de Deus não volta vazia, ela opera aquilo que lhe apraz. É por isso que eu glorifico a Deus esta noite, porque a palavra está atingindo o seu objetivo.